Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita da Luz e Esperança, agradecemos a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que é um templo de oração, onde, sobre as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais. Nossa leitura da harmonização de hoje, ela vem do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E o tema é Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João 4:20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento, ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição, na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No curso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando aos outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação a Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar Deus a quem ainda não conhece? Essa reflexão para nós no dia de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos nos colocar numa posição confortável, relaxado. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a espiritualidade amiga que tanto nos tem auxiliado nas nossas dificuldades do dia a dia. Senhor, no decorrer deste dia, venho te pedir força, paz e sabedoria. Senhor, olhar o mundo com os olhos de amor, que eu seja paciente, compreensivo, manso e prudente. Que eu veja o bem além das aparências, como teus filhos, como vós mesmos o vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Senhor,
Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, e que só de bem, de bênçãos, se encha meu espírito. Senhor, que eu seja tão bondoso, alegre, e que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no discurso desse dia eu te revele a todos. Que assim seja. Hoje, então, nós teremos como expositor da noite o nosso irmão, o Patrick Fernandes. Patrick, seja bem-vindo à casa. A palavra é sua. Que possamos todos manter a paz que de algum modo reina nesta casa e aproveitarmos com o propósito do Espiritismo, refletirmos sobre a nossa vida, sobre a situação de estarmos aqui neste mundo, sobre o de onde viemos e para onde vamos. E nesse sentido, procurando refletir sobre um fragmento espírita, e dizemos fragmento porque não temos condições de colocar tudo dos fundamentos espíritas numa simples exposição, mas num fragmento que diz respeito ao nosso mundo íntimo, interior, da alma, dos nossos sentimentos, emoções e das decisões que nós tomamos para as nossas ações cotidianas. Por isso que ao escolhermos a reflexão sobre desejo e vontade, nós estamos, de algum modo, resgatando um pouco do pensamento filosófico, mas não com o intuito de algum tipo de banquete intelectual rebuscado sem utilidade alguma, mas para compreendermos, sob certo aspecto, as complexidades desse mundo interior nosso perante os acontecimentos da vida, de relação com os outros indivíduos da sociedade e também por conta das nossas próprias reflexões sobre nós mesmos. Em língua portuguesa, muitas vezes, ou quase sempre, nós utilizamos a palavra querer. Então nós, por exemplo, mesmo em pensamento, podemos vir para uma terça-feira, numa palestra no Centro Espírita Luz e Esperança, em Braço do Norte, e ao sentarmos numa dessas cadeiras brancas, no pensamento ou conversando com a pessoa que veio conosco, podemos dizer assim: eu queria muito uma coquinha bem gelada. Quando nós assim o dizemos ou pensamos, ou uma água com gás, ou a bebida da preferência, esse é só um exemplo, e como o exemplo é meu e eu gosto de coca, então nós estamos utilizando do mundo do nosso desejo. É o querer desejante. E o desejo é algo não realizado. O pensamento sobre o desejo, com essa conformação, ele vem desde antes de Jesus Cristo e está presente, inclusive, na doutrina psicanalítica de Sigmund Freud. Esse desejo, no Eros de Platão, lá na tradição da antiguidade filosófica grega, é o que ele pensava sobre o amor. O amor é o desejo, este mundo interior desejante que todos os seres vivos temos. Isso é da nossa natureza.
E nós desejamos, na visão de Platão, nós desejamos sempre aquilo que nos falta. Nesse sentido, a visão do amor em Platão é uma visão bastante pessimista, porque para ele o amor é eros. Eros, na palavra grega, é desejo, e desejo sempre é falta. No entanto, embora isso pareça um pouco desconfortável, ruim ou mesmo pessimista, como dito, o desejo ele é extremamente importante para nós refletirmos aquilo que nós sentimos e as escolhas, as decisões que nós temos. Porque o desejo estando naturalmente em a nossa natureza, por exemplo, na nossa natureza corporal, que faz com que queiramos nos alimentar, queiramos saciar a sede, queiramos repouso, queiramos no mundo dos desejos, nós entendemos facilmente que há uma grande parte do mundo dos desejos que é instintivo, natural e, nesse sentido, guardadas as proporções, é bom em si mesmo. E quando dizemos que é bom em si mesmo, significa que é algo que vem da lei divina ou natural, que é a lei de Deus. O desejo que surge para nós alimentarmos o próprio corpo, repousarmos, matarmos a sede, isso é natural e é bom. E é bom porque vem da lei de Deus, e vem da lei de Deus para prover o nosso sustento, a nossa sobrevivência, a manutenção da nossa vida corporal. Mas, quando nós falamos do desejo, do exemplo citado da coquinha gelada, nós estamos aí num desejo que já é um pouco mais sofisticado. Porque matar a nossa sede nós podemos com um pouco de água, de preferência uma água limpa, fresca, e que possa matar a nossa sede. Mas o ser humaninho, essas coisas maravilhosas, queridas que andam pelo mundo, tem uma série de outros desejos, e um grande conjunto desses desejos, na visão do Espiritismo, nós podemos dizer que são desejos que vêm através das encarnações sucessivas, em que, nesse bojo de sucessivas vidas corporais, nós vamos desenvolvendo, fixando em nós certos gostos, certos prazeres, e muitos deles tornam-se paixões. Paixões, no sentido filosófico, porque vem da palavra, do termo, com o perdão da pronúncia horrível, mas vem de passion, do inglês, do francês, e esse passion diz respeito à passividade. O desejo, o mundo dos nossos desejos, ele é passivo porque nós não escolhemos desejar. Quando eu estou aqui, e realmente agora eu estou ficando com desejo de coca de tanto que eu estou falando, mas quando surge o desejo da coca gelada, isso vem em minha natureza de acordo com paixões, normalmente inferiores, mas paixões, passividades instaladas em minha alma, com gostos que eu desenvolvi, alimentei e mantive ao longo da minha existência, ou, dependendo do aspecto, de outras encarnações. Nesse sentido, existem paixões por barulho de moto, inclusive, tem algumas pessoas que gostam muito, eu não sei como, mas existe. E tem paixões, essas passividades, que estão em a nossa natureza por conta das escolhas das vidas sucessivas. E é nesse sentido que nós, muitas vezes, podemos ter paixões que parecem muito distantes da educação e da convivência familiar e social que nós temos.
Isso torna-se um dos indicativos, podem ser vários, mas um dos indicativos das ideias inatas, das coisas do passado. Inatos porque não são da natureza do corpo atual, da atual encarnação. Ideias, desejos, gostos, quereres que parecem vir de antes do processo da fecundação espermatozoide-óvulo, porque parecem não ter qualquer relação mesmo com a vida que nós desenvolvemos no presente atual, da atual existência. Então, nesse mundo dos nossos desejos, que está dentro do conjunto dessas paixões, dessas passividades, nós temos coisas que são naturalmente boas, que nós poderíamos dizer a título de ilustração, que são como se fossem coisas colocadas por Deus em nossa natureza, para que esses mecanismos auxiliassem a termos a manutenção da nossa vida corporal com desejo de viver, desejo de sobreviver. E isso é tão presente, tão forte em a natureza, em nós, através dos tempos, desde a nossa origem, desde as nossas primeiras encarnações, se quisermos dizer, que está em toda a natureza animal, esse instinto por sobreviver, ao ponto de que, não poucas vezes, encontramos grande número de indivíduos no mundo, talvez alguns deles que já conviveram ou convivem conosco, que estando em uma condição que aparentemente é de grande dor e sofrimento, e a maioria, apesar dos números muito ruins contra isso, mas a grande maioria da massa humana que sofre, não cogita, não atenta contra a sua vida, através do autoextermínio, suicídio, e tem ainda esse instinto, esse desejo de viver, de sobreviver, de manter-se vivo. Isso é naturalmente bom e vem de Deus. E na visão espírita, que entende que nós somos espíritos ou almas e que estamos encarnados com um propósito existencial, e esse propósito existencial, entre parênteses, não é o propósito de sermos famosos em redes sociais ou de termos vidas glamourosas de destaque, mas um propósito que diz respeito ao progresso da alma. Progresso intelectual por um ponto, por um aspecto, mas sobremaneira progresso do âmbito moral, que diz respeito ao aprimoramento do próprio comportamento, com vistas ao frear de muitas paixões inferiores e a aquisição de novos hábitos que transformar-se-ão agora ou no futuro, de médio ou longo prazo, em sentimentos, comportamentos habituais, saudáveis espiritualmente e que dizem respeito ao nosso progresso na direção de Deus. Nesse mundo desejante que faz parte de todos nós, nós poderíamos colocar como outro parêntese apenas para nós não esquecermos de que isso é para aplicação na nossa vida prática diária. Como dissemos no início, não é para um deleite intelectual, para coisas de falar difícil, de coisas inúteis, mas para a nossa vida cotidiana que muitas vezes, quando nós estamos numa discussão, numa conversa, e nós ou outra pessoa, o interlocutor nos diz, mas eu sou assim mesmo, eu não mudo mais. Ou algumas pessoas, dizem que o caráter se forma até os 7 anos de idade, não tem mais jeito. Ou no ditado popular, que tem até em música da década de 90, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita, não é o que dizia? E na visão do espiritismo, nós podemos dizer que, embora tenham aspectos
muito vinculados ao desenvolvimento corporal, até por volta de 7 anos, que tem uma espécie de autonomia do espírito por volta naquela faixa de 15 a 20 anos, lá como diz no Livro dos Espíritos, que é quando o espírito torna-se mais pleno das suas faculdades morais. Embora tudo isso, o Espiritismo apresenta-nos a ideia de que, na medida em que nós tornamo-nos conscientes de que somos espíritos, almas encarnados, e que nessa breve estada sobre o solo do planeta Terra, nós haveremos de continuar a vida, nós continuaremos vivos e já vivíamos antes. Nesse sentido, nós podemos dizer que o Espiritismo se esforça por começar uma nova era para a humanidade, conforme está lá na Revista Espírita. Nova era para a humanidade. Por quê? Porque quando as pessoas começam a se esclarecer da sua vida de espírito, tornam-se verdadeiramente cientes e convictas de que não é um corpo que pensa, não é um amontoado de células que tão logo tombe numa vala ou num crematório e se desagrega para sempre, quando percebe que continuará vivo, assim como os nossos ancestrais estão vivos, assim como aqueles espíritos que logo reencarnarão através de muitos ventres, e que são almas que já estão em contato com a humanidade, quando nós começamos a verificar que as nossas reencarnações não são fragmentos, mas são solidárias às vidas, e o resultante das nossas reencarnações é o que somos hoje não no corpo, porque o corpo pode ter limitações, inclusive das nossas faculdades, para exercermos certas atividades próprias para essa encarnação. Esse é um aspecto que nós poderemos discutir em outro momento. Mas a essência moral dos nossos sentimentos, essa nossa fibra, nossa capacidade de sentirmos a nossa própria alma, a nossa própria vida, sentirmos o nosso contato com os outros, sentirmos o mundo. Esse nosso sentido de saber o que é justiça, mesmo sem frequentar uma cadeira de universidade, de entendermos que existe mesmo naturalmente um direito para os outros, o que nesse sentido torna o Espiritismo um pouco perto do justnaturalismo. Deve ser o meu espírito obsessor, já passou 3 vezes de moto. Ele quer derrubar a palestra. Mas nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos, nessa nossa essência de estarmos aqui, neste mundo complexo de que nós estamos, esse trazer de todas as nossas vidas sucessivas estarmos aqui, nós temos este mundo interior de paixões, e muitas dessas paixões emergem na nossa vida como desejos. E esses desejos, convenhamos, sendo bastante honestos e ao mesmo tempo sem ser desagradável, querendo apontar o dedo para alguém. Mas pensemos que os desejos mais esdrúxulos, mais sombrios, mais perturbadores que existem em cada alma humana, esses desejos, eles vêm naturalmente, e quando são aqueles desejos para a manutenção da nossa vida, para o bem, para mantermos-nos vivos, para mantermos a caminho do nosso progresso espiritual, do nosso trabalho e tudo mais, eles vêm da nossa natureza permanente de Deus, em todas as vidas, em todas as encarnações. Mas os desejos perturbadores, as paixões inferiores, aquelas que, quando nós refletimos, percebemos que são coisas que, se colocadas para fora, se colocadas em prática, causarão algum dano para nós ou para alguém, isso vem através de comportamentos ruins que nós nos permitimos ao longo das reencarnações, sobretudo das mais próximas, daquelas que são aquelas encarnações onde as paixões ficaram mais fortes. No entanto, conforme nós vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Agostinho Espírito,
no capítulo Honrar ao Pai e à Mãe, a mensagem chama a ingratidão e os laços de família. E essa mensagem sobre a ingratidão deve ter cerca de 3 a 4 páginas. E ali, recomendamos bastante a leitura, ele apresenta uma espécie de um esboço de como funciona a encarnação, como funciona a nossa encarnação. Como funcionou, provavelmente, a encarnação nossa quando a gente veio para esse mundo. E ele vai dizer com outras palavras, muito melhores que as nossas agora, mas que o espírito, ao deixar este mundo, ao desencarnar, ao morrer, ele contempla a vida que teve e verifica no seio daquelas pessoas, no meio onde ele vivia, a quem ele prejudicou, a quem ele fez mal, e elege um novo corpo para retornar no meio daquelas pessoas em algum tempo, não necessariamente no outro dia, não é isso? Mas é para nós entendermos o contexto complexo, mas ao mesmo tempo que nós conseguimos entender. Nós elegemos um corpo para voltarmos a esse palco de lutas e nós reencontramos outros espíritos. Não são espíritos que já estavam vivos, a gente desencarnou e veio aqui encontrar eles de novo. Não. Espíritos, todos eles que já também tinham desencarnado, já estavam nessa vida de espírito e que, muitas vezes, nós, solidários uns aos outros, querendo reparar o mal feito, mas também fortalecermos mais os laços de amor. Não aquele amor eros, desejo, paixão, mas esse amor que vai se desenvolvendo, encontrarmos espíritos amigos, espíritos que nos dão abrigo, que nos dão força, que estão ao nosso lado, mas também espíritos que são o nosso calcanhar de Aquiles, espíritos que nos abandonam ao longo da caminhada, espíritos que, eventualmente, por que não, pode acontecer, nos apunhalam pelas costas. São a pedra no nosso caminho muitas vezes. E neste complexo envolvimento que nós temos com as pessoas, embora às vezes nos percamos tentando adivinhar o que éramos nas outras encarnações, aquela pessoa ali era o chefe nazista, não é possível. Esse aí reencarnou, meu filho, não, esse era meu obsessor. E essas informações inúteis. Por quê? Porque se fossem úteis, elas não estariam ocultas pela nossa natureza corporal. Por quê? Porque, como dissemos muitos anos atrás nessa mesma tribuna, o espírito, a alma, nós somos como lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas quase em desuso. E aquelas lâmpadas incandescentes, quando acesas, a alma se manifesta, irradia a luminosidade para todos os lados. Mas o corpo, onde nós encarnamos, é como se fosse o anteparo de abajur. A lâmpada, aqui, simbolicamente falando, o anteparo de abajur, ele vai sendo colocado sobre a lâmpada, e o que ele faz? Ele limita as possibilidades da lâmpada. A lâmpada, que é a alma, continua sendo a lâmpada, continua sendo a alma. Mas o corpo, o anteparo de abajur, ele limita as faculdades da alma. Daí que nós não lembramos das nossas vidas anteriores, as vidas pregressas. Por quê? Porque não tem utilidade. Por isso que eu acho que no mundo espiritual não deve existir revista Caras, Contigo, fofoquinha não sei do que, não tem. Por quê? Porque não é útil ficarmos fazendo como muitos vizinhos fazem, que ficam cuidando até do que a gente está jogando no lixo. Tem essas pessoas maravilhosas, mas isso não serve para a nossa vida de espíritos. O que nos serve é aquela ideia da visão do automóvel, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos dentro de um carro aprendendo a dirigir. Nós temos o para-brisa, o vidro na frente, extremamente amplo, para nós vermos o caminho que tem à nossa frente, a vida que virá, as escolhas que faremos, para onde vamos. E os espelhos retrovisores, o central e os laterais, são para nós termos referências e não batermos
em obstáculos, em pessoas, causarmos acidente, mas nós não ficamos dirigindo olhando para o passado, para trás. Nós usamos como referência, assim também a nossa vida de espírito encarnado agora. Olhar a nossa vida de outras encarnações não nos trará benefícios significativos e talvez ainda nos perturbe. Daí a grande problemática de nós tornarmos como prática comum, como se fosse beber um copo de água, fazer regressão de memória, que nós não discutiremos aqui, embora isso seja de grande valia para casos muito significativos e perturbadores. Mas, seguindo com a nossa fala, já que o tempo avança, já são 25 minutos de palestra, a ideia é que nós temos uma natureza diferente dos animais em geral. E nós colocaremos aqui em linhas gerais, sem discutir profundamente a natureza dos animais, se progridem de maneira A, B ou C, não importa, agora não importa. Para as nossas discussões agora, nós faremos apenas uma distinção filosófica bem simples, para nós gravarmos algumas coisas e refletirmos sobre o aspecto da vontade. A vontade que será o foco das nossas observações agora, para as nossas escolhas frente ao que nós sentimos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas paixões, todas elas. Nós podemos dizer, com aquela antropologia lá da modernidade, naquele período quase pré-Revolução Francesa e etc., na antropologia de Rousseau e na fala de alguns outros, nós podemos dizer que o gato, o felino, o gato, ele tem a natureza de gato. Se ele tem a natureza de gato, ele é um ser pronto. Assim também o formigueiro, a formiga que vive no formigueiro, assim também as abelhas, assim também as girafas na savana e, quem sabe, as onças no Pantanal. Nesse sentido, esses animais, que são animais superiores ou inferiores, não importa a distinção, a classificação biológica agora, mas todos eles têm a sua própria natureza. O ser humano, a grosso modo falando, pegando agora já um pensador materialista mais próximo de nós podemos dizer que nós não somos. Porque nós não temos, é a quarta vez, né? Eu acho que, assim, eu estou começando a ficar preocupado, né? Deve ser um adversário de outras vidas, e eu devo ter muitos. Mas eles ficam do lado de fora, dizem, né? Eles não conseguem entrar no centro espírita e acontece isso. Então, o que nós temos, muitas vezes? Nós temos a ideia de que o humano, nós não somos. Em qual sentido? Nós não temos a natureza pronta igual a do gato, a da formiga, do formigueiro, a da abelha, a da girafa, a da onça, a do João de Barro construindo as suas casinhas nas alturas. Nós não estamos prontos. No Espiritismo, nós agregamos mais informação a isso, dizendo que nós fomos criados, almas simples e ignorantes. Está lá em O Livro dos Espíritos e outras obras de Kardec. Criados simples e ignorantes significa sem nada sabermos. Nas primeiras encarnações, nada sabíamos. Isso não é o agora. No entanto, para nós exemplificarmos isso, já que nós esquecemos o nosso passado, não lembramos objetivamente o que aconteceu com as nossas outras vidas, as nossas outras experiências, como não lembramos sequer da nossa infância, não lembramos de quando estávamos no ventre, onde quer que estávamos. Mas, esse é o ponto. Se nós não somos prontos, nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, reencarnamos sucessivamente, nós estamos num processo de perfeição, de perfectibilidade, de aprimoramento, de progresso. Nós não estamos prontos, mas nós já construímos muitos saberes. Nós, às vezes, podemos duvidar das nossas potencialidades, mas, como dizem alguns espíritos, alguns bons espíritos,
O indivíduo, ao encarnar, ele muitas vezes elege limitar na sua estrutura corporal, limitar a exteriorização, colocar para fora certas faculdades. Daí que, como exemplo, dizem, o espírito que é muito aprimorado na música, por exemplo, na música, ele não tendo necessidade disso, e portanto isso podendo tornar-se uma paixão excessiva pela música, e o indivíduo ficar como musicista uma nova encarnação sem progredir em outras áreas, pode ocorrer que o espírito eleja um corpo, no processo da fecundação, onde ele estará no meio daquelas pessoas que ele pretende reencarnar, aconteceu com todos nós, mas com certas limitações e algumas faculdades que o corpo não permitirá a exteriorização e, portanto, o corpo estará indicando, ajudando, né? E intuitivamente o espírito traz, nós trazemos isso, essa inclinação, o gosto por certas áreas da vida social, pela educação, pelos esportes, pelo turismo, pelo lazer, transformando isso em negócios, pelo cuidado com o outro, pelo assistencialismo, pela engenharia, a informática, a tecnologia, a ciência, a biologia, a química, a matemática e infinitamente várias coisas. Como dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, o conceito de trabalho espírita é toda ocupação útil. E o trabalho, a ocupação útil que nós elegemos para essa vida, independente de remunerado ou não, é aquela que nos coloca a serviço da coletividade, de alguém ou de nós mesmos, auxilia-nos a desenvolvimento da nossa intelectualidade em certa área e ainda nos coloca em contato com os outros, onde nós encontraremos afetos, desafetos, obsessores andando de moto na frente do centro espírita ou pessoas que gostam muito de nós e que vão nos ajudar, vão nos dar as mãos, estarão conosco nos desafios, mas correndo o risco, é claro, como dito antes, de sermos abandonados, etc, etc. Mas, como nós não temos a natureza desses animais citados, nós temos o elemento da vida moral que os animais não têm. Um animal que fuja de um zoológico e despedace um ser humano, pegando um exemplo bem forte, ele não responde por isso. Aliás, se alguém for responsabilizado, é o dono do zoológico, o tratador do animal. E assim vai. Por quê? Porque os seres humanos têm vida moral. E na vida moral dos seres humanos, pegando como exemplo a nossa sociedade como está hoje, para nós entendermos a nossa vida prática. Alguém pode, no nosso meio, né, cometeu algo contra outro, agrediu, causou um dano físico, moral, seja o que for. E muitas vezes nós apontamos o dedo assim, por que você fez isso? E se a pessoa disser assim, eu desejava que essa pessoa tivesse morta, que essa pessoa não tivesse mais o meu caminho e qualquer coisa. E se essa pessoa for julgada, muitas vezes vai dizer assim, você podia até pensar, podia até desejar o mal do outro, mas não pode utilizar da sua vontade para causar um dano a alguém. Porque a vontade é quando o desejo se realiza. Quando nós levantamos do centro espírita e passamos no primeiro estabelecimento e compramos aquela coquinha gelada, do exemplo lá do início da palestra, aí é o momento da vontade. E por que nós trouxemos esse exemplo até esse momento, falando da vontade agora? Falando acerca da nossa natureza. Porque as nossas escolhas, em função de tudo que nos acontece, se fomos já agredidos talvez, passamos dificuldade quando ainda estávamos no ventre, se corremos o risco de ter sido abortado, se apanhamos muito quando estávamos na infância, se sofremos bullying na escola, se passamos fome, se passamos miséria, se estávamos no orfanato, se fomos abandonados, traídos, tudo, não importa. Se nós estamos aqui e passando por todas essas
problemáticas da vida física, tudo isso pode atenuar a nossa responsabilidade. No entanto, as escolhas que nós fazemos frente ao que nós desejamos, frente ao que nós sentimos, não porque eu sou assim mesmo, é porque a minha vida foi sempre difícil, você não sabe. Mas quando eu levanto a mão para agredir, eu estou ainda no momento do desejo, eu estou passando para o momento da vontade. É o que dizem os Espíritos, questões de 807 a 812 sobre as paixões. Nós precisamos sustar o efeito das nossas paixões. Nós precisamos frear os nossos impulsos. Quando? Quando eles sejam injustos. E quando que os nossos impulsos são injustos? Quando eles violam o direito, a liberdade do outro, a integridade física do outro. E na fala do Cristo, como está também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não fazer a outro aquilo que não gostaria que o outro lhe fizesse. E vai mais além, para não colocar numa virtude negativa de que não apenas ficar parado de braços cruzados sem fazer o mal. Ele vai dizer a regra de ouro: fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. E esse fazer ao outro que nós gostaríamos que fosse feito para nós, é o que nós utilizamos como regra antes de reencarnarmos. E daí, quando surge um pensamento de alguém que diz assim, mas como que eu vou escolher uma encarnação para passar por isso? Escolhe. Escolhe. Escolhe porque para o espírito, antes de encarnar, a visão que ele tem da vida não é a de 60, 80, 150 anos passados aqui, que isso é muito pouco. É o exemplo que Kardec coloca no item 222, quando vai falar da reencarnação. Se alguém chegasse para um mau trabalhador, o seu patrão, e dissesse assim, você trabalhou mal, mas se você trabalhar hoje, de sol a sol, e você vai ganhar uma fortuna, só que o trabalho é árduo. Esse trabalhador vai dizer, mas é claro, isso é para ficar rico, mas que venha o trabalho que vier. Inclusive com o homem da moto correndo atrás. E a ideia o que é? Por que Kardec coloca esse símbolo, esse exemplo? Sem a moto, mas ele coloca esse exemplo. Porque para o espírito, um dia de trabalho é uma existência inteira. E se é para sermos felizes como espíritos, qual a felicidade do espírito? Diz respeito ao quê? A bens? Não. Eles ficam para as outras pessoas se matarem depois da nossa morte. Não levamos nada. Levamos apenas uma aparência da nossa última encarnação. E às vezes maltrapilha ainda. Que nem isso temos condições às vezes. Mas o espírito de consciência tranquila, que desenvolve a fé no futuro com o espiritismo, conforme ele lhe apresenta, descortina uma vida nova. Ele tem a chance de observar o mundo dos desejos, das paixões, por isso, itens 918. A reflexão do espírito Agostinho, fazei como eu, dizia ele. Ao chegar em casa, observa, pensa, será que hoje eu fiz mal para alguém? Será que tem algo ou alguém, alguma situação, alguém pode reclamar de mim? E eu, dizia ele, tratava-me de me corrigir, de seguir em frente, refletindo cotidianamente por quê? Porque o Espiritismo apresenta uma ideia. Autoconhecimento é a chave para o progresso individual. É a chave. O progresso é a passagem pela porta, que está chaveada. Quando nós nos autoconhecemos, conhecemos a nossa realidade espiritual, sabemos que os nossos desejos às vezes não são bons. Às vezes eu olho algumas pessoas assim, ai, aquele querido, eu lembro em detalhes, mas isso aí é meu. Eu não vou ficar falando isso na palestra, não vou levar isso para difamar a pessoa lá fora. Mas dá um pouquinho de desejo, dá.
Mas eu tomo só uma coquinha, fica mais suave, né? Não preciso pagar tanto. E daí o que fazemos? Nós escolhemos com o efeito da vontade, é a razão que os animais não têm. Por isso que para se defender, às vezes eles nos atacam. Acuados. Nós às vezes fazemos isso, mas grande parte das vezes pelas nossas paixões inferiores. E nós precisamos, com esforço, autoconhecimento, eu começo a pensar sobre quem eu sou. Mas não é quem eu sou agora aqui na palestra. Passei desodorante, tomei banho, estou de barriguinha cheia. Não, isso aí não é me conhecer. Eu estou confortável. Está calor pra caramba, mas eu estou confortável. Mas é pensar assim, quem sou eu quando surge aquele conflito lá no ambiente de trabalho? Ou naquelas reuniões de Natal de família. Aí eu vou encontrar fulana, meu Deus do céu. Por que não desencarna? Né? E daí, todas essas coisas, esse é o momento de nós pensarmos, quem sou eu? E mesmo para aquelas pessoas que já partiram, se às vezes ao pensarmos, vem assim, puxa vida, eu conheci o Espiritismo agora, se eu pudesse voltar atrás. O pensamento é válido, mas não é útil ficarmos só nisso. Oremos pela pessoa. Oremos por nós próprios e peçamos perdão, meu Deus. Façamos o esforço de, a partir do autoconhecimento dos nossos próprios sentimentos, do que nós somos, respeitando a nossa história, as nossas dificuldades, mesmo incompreendidos. E se apresentarmos mudança, não importa que outras pessoas não acreditem. Mas nós façamos então esforços para que, não, mas eu vou mudar a partir de agora. Mas se no outro dia, na próxima reunião de família, na próxima reunião de trabalho, no próximo conflito no trânsito, se nós cairmos, reflexão, oração, autoconhecimento, reparação, levantemos e sigamos, recomeçando. Mas é mais difícil. É mais difícil. Porque uma coisa é construir uma casa, outra coisa é colocar uma bomba, derrubar tudo e tentar construir outra casa no meio dos escombros. Recomeços não são fáceis. Por isso que muita gente nasce quase com depressão. Porque muitas vezes são espíritos que se sentem fracassados. Mas eles não são maus. São pessoas com problemas como qualquer um de nós. E nós temos essas dificuldades, mas daí vem a necessidade de nós nos esforçarmos e utilizarmos da nossa reflexão. Não é algo que a gente diz para os outros na tribuna, falar que na palestra é fácil. Mas é de nós utilizarmos isso para nós corrigirmos os ponteiros da nossa própria vida. Por isso, nos apressemos. Não é sair correndo. Simbolicamente, nos apressemos por começar mudanças dentro de nós. Cuidado. Quando formos nos entregar a coisas, situações e comportamentos que não trazem nada de útil. Cuidado com o excesso de modas e de informações de redes sociais, muitas vezes, que nos indicam caminhos que eles chamam agora de auto-amor. Pode pegar as frases desse tal de auto-amor, grande parte delas é o trabalho de vivermos de maneira egoísta, nos lixando para os outros. Mas nem tanto a submissão, não somos tapetes de ninguém, mas nem tanto a esse excesso de narcisismo social que aparece aí. Aproveitemos, pessoal. Aproveitemos os nossos encontros aqui no Centro Espírita, os estudos, as reflexões, mas levemos isso para a nossa vida prática. Já passou bastante o tempo da palestra, mas nesse pouco tempo, bem menos do que 1 hora, vamos levar isso para a nossa vida prática. Orando pelo obsessor que passa de moto, segurando um pouquinho a onda do desejo de tomar aquela coquinha, só um pouquinho. E utilizando das nossas ferramentas psicológicas, das ferramentas que nós temos nos nossos estudos e reflexões aqui. Meu Deus, mas eu sou um espírito. Eu vou continuar vivendo para sempre. Não é possível que eu esteja tão remoendo essa situação, que eu esteja tão aflito ou aflita,
com essa coisa, puxa, mas a pessoa me traiu faz 10 anos. E eu ainda estou nisso, estou um bagaço. É o momento de recomeçar. É por isso que o Espiritismo apresenta a ideia, uma nova era para a humanidade. Não é uma nova era de alguém colocar uma bandeira e todo mundo ficar cantando musiquinha. Não. É uma nova era começando por cada um dentro de si. De nós nos reconhecermos espíritos. Independente de ser espírito ou não. De nós sabermos que nós viveremos para sempre. Que as leis naturais são para todos. E que nós vamos experienciar vidas sociais diferentes de agora. Na riqueza, na pobreza, na facilidade, na dificuldade, no trabalho de sol a sol, no trabalho tranquilo, vivendo perto do mar, na montanha, no calor, no frio. Nós vamos experienciar tudo isso. Não tenhamos tanta pressa, mas nos apressemos a reformular a nossa alma para encontrarmos Deus no nosso coração. Muita paz a todos e tenhamos uma excelente semana. Nós queremos agradecer as belas palavras, Patrick. E tem um mestre da antiguidade que diz, né, conheça-te a ti mesmo, né? Então, conhecer a ti mesmo, ele é para todas as pessoas, independente de religião, de crença. Nós temos que procurar o conhecimento, né? E que essas palavras que o Patrick colocou não é só para o espírita, é para o evangélico, para o católico. É uma verdade universal, né? Uma verdade, vamos dizer assim, colocada para cada um, né? Então, é nós nos conhecermos. Então, vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, a nossa mente, levar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a espiritualidade amiga, que nos orienta e nos guia todos os dias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao teu reino de luz e de paz. Seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e enviais os bons espíritos para nos guiar e nos proteger. Que assim seja. Então, dando continuidade aos trabalhos da noite, nós teremos agora os passes. Para aqueles que queiram fazer os passes ou participar da fluidoterapia, nós vamos chamar que fiquem sentados, que vai ter uma pessoa orientar vocês para a sala de fluidoterapia. Obrigada. Pode ser na nossa casa.